Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do medo. Você é uma pessoa que se considera medrosa, né? A sua vida está ali travada, bloqueada por conta do medo, né? Eu sou a Cleide e hoje o meu objetivo com esse vídeo é ajudar você a trazer um novo entendimento a respeito dessa emoção que nós sentimos, né? Todos nós sentimos, que é o medo. E para isso eu quero que você faça agora uma autoanálise na sua vida. Em que área da sua vida hoje está sendo mais prejudicada por conta desse medo exagerado que você tem, né? Porque medo todo mundo sente, mas tem pessoas que têm um medo tão exagerado que a vida delas simplesmente fica paralisada por conta do medo. Eu não consigo agir, né? Eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser criticada, né? Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de dar a minha opinião, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. E aí, em qual área da sua vida hoje, ou em todas as áreas da sua vida, você sente que você está se prejudicando, que olha, eu preciso agir, porque não está dando certo isso, né? Será que é mais na sua área do relacionamento, que você não consegue se relacionar, que você tem tanto medo, né, de que alguém machuque você, de ser traída, medo de repente você se entregar, de amar novamente aquela pessoa, né, abusar de você, aquela pessoa não valorizar você, ou talvez é o medo do julgamento. Então, dentro do seu cenário de vida, na empresa que você trabalha, você não consegue expor a opinião, né? Você não consegue falar com o seu chefe, você não consegue demonstrar o quanto você é bom o suficiente, o quanto você é capaz ali dentro daquela empresa, porque nas reuniões você se trava, você nunca fala, você nunca dá a sua opinião. De repente, na faculdade, você vê ali, né, você desenvolve um trabalho, mas na hora de apresentar você não consegue. Na escola, né, as pessoas te questionam, as pessoas te humilham, você não consegue se defender, né, você não consegue simplesmente se posicionar do medo, né, da crítica, o medo do julgamento daquelas pessoas. Então, analisando esse contexto de vida que você tem hoje, vamos falar um pouquinho mais profundamente a respeito do medo. Bom, o importante você entender aqui nesse vídeo é que existem dois mundos. Existe o seu mundo interno, aquele mundo que está acontecendo aí dentro de você, e o mundo externo, esse mundo, essa realidade que você está vivendo, as suas ações, comportamentos, atitudes, aquilo que acontece ao seu redor. Então, tem o mundo interno e o mundo externo. E as nossas emoções, né, aquilo que a gente sente, esses pensamentos que você primeiro tem um pensamento que vem ali, é um sentimento, desse sentimento vai surgir, né, um comportamento, uma ação. E por que é importante, então, você entender isso que eu estou falando? Porque existe uma ponte entre esse pensamento que eu tenho, que está no meu mundo interno, e o resultado da minha vida, que está no mundo externo, na realidade que eu estou criando. Então, entre aqui, aquilo que começou dentro de mim, que é no mundo interno, e a realidade que eu estou vivendo agora, existe uma ponte. E essa ponte, ela está ligada no quê? Exatamente, ela está ligada nas suas ações. E quando os meus pensamentos, eles me levam sempre à emoção do medo, o medo que vai te paralisar e você não vai conseguir fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, eu não consigo terminar esse relacionamento que eu não sou feliz, que eu sei que está sendo ruim para nós dois, porém eu me travo, eu não consigo fazer aquela prova que eu sei que eu sou capaz, mas eu não consigo, porque o tempo todo a minha mente, os meus pensamentos, eles estão ali trazendo os piores cenários possíveis para mim, e esses pensamentos, eles estão gerando dentro desse mundo interno a emoção do medo, e o medo paralisa. O medo, ele é a antecipação de uma dor. Presta atenção nisso. O medo sempre é a antecipação de uma dor. E a antecipação de uma dor, né, a antecipação de algo, ela sempre está lá no futuro. Olha como isso é verdade. O medo, ele está me antecipando alguma coisa, de uma dor, que não é bom, que não é confortável, né? Por exemplo, olha, se eu der a minha opinião aqui nessa sala de aula, todo mundo vai rir de mim. Se eu colocar a minha opinião aqui
nessa reunião do meu trabalho, se eu falar o que eu penso aqui, nossa, todo mundo vai me achar uma ridícula, vai achar que eu sou muito burra, né? Então você está antecipando um cenário, né, trágico aqui na sua cabeça, né? E isso está te trazendo ali um desconforto, uma dor, dependendo ali do cenário, da realidade que você está vivendo. Então, o futuro não é real, o futuro é uma criação da mente, é algo imaginário, não existe futuro. Porque quando chegar amanhã, né? Quando chegar amanhã, o que vai acontecer? É o momento presente. Se você não casou, por exemplo, se você sonha casar, nossa, meu sonho é casar, então daqui a 5 anos eu quero estar casada. Quando chegar aqui e passar esses 5 anos, lá em 2028, você não está no futuro, você está no momento presente. Então, o futuro sempre é uma projeção da nossa mente para um lugar que não existe ainda. Porque o fato em si, né, o que acontece de fato, sempre está no momento presente. Então, entendido isso, que o medo é uma antecipação da dor, e essa antecipação, ela está lá no futuro, e esse futuro não existe, o medo, então, ele só existe no futuro, ele não é real. Ele também é imaginário, é uma ilusão, é uma criação da sua mente. Por que que a nossa mente, então, está criando esse cenário trágico, né? Esse cenário que tá, esses pensamentos que estão me trazendo ali essa emoção do medo. Aqui é muito importante você entender isso. A nossa mente, ela tem como um dos principais papéis dela a nossa proteção, é garantir a nossa sobrevivência. A principal função da mente é garantir a sua sobrevivência, é a sua proteção. Então, toda a programação dela vai girar em torno dessa proteção, dessa garantir a sua sobrevivência. E para isso, ela vai lançar de vários sintomas, sentimentos, para que esse papel seja cumprido, porque não importa se você está feliz, se você está triste, se isso está te prejudicando ou se isso está te ajudando, se você queria ou se você não queria ser diferente. A mente ali, ela só se importa em garantir a sua sobrevivência e te proteger. Então, para você entender a mente de uma forma assim bem didática, pensa na mente como uma mãe super protetora. Pensa naquela mãe neurótica, sabe aquela mãe neurótica que ela tem medo de tudo, então o tempo todo ela fala para o filho, nossa filho, não, se você tomar esse, você pode engasgar com esse comprimido, você pode ser atropelado, você pode, né, alguém pode sequestrar você, não fica aqui com a mamãe, porque senão alguém pode fazer mal para você. Então a mente subconsciente, a nossa mente, ela é como uma mãe neurótica super protetora. Ela vai tentar te proteger de todas as formas, sem limite. Ela só tem que te proteger, não importa como. Para a mente não existe certo ou errado quando se fala em proteção. Ela só quer garantir a sua proteção. Você pode pensar na mente como, por exemplo, se eu tenho que garantir a minha sobrevivência, né? Se a mente tem que garantir a nossa sobrevivência, como é que eu posso garantir a sobrevivência de uma pessoa? Fazendo ela pensar que o mundo é cor-de-rosa, fazendo ela achar que todas as pessoas são boas, né? Não existe risco algum, não existe nenhum perigo. Ou eu preciso, né, mostrar para aquela pessoa que, olha, existem muitos perigos por aí, você pode ser atacado, você pode morrer a qualquer momento, né? Pode cair, você pode ser atropelado. Então, quando a mente ela te traz esses cenários, né, de tragédia, trágicos, se eu sair na rua, se eu atravessar aqui essa avenida agora, eu posso ser atropelada. E se eu estiver andando aqui nessa rua sozinha, se eu descer essa rua sozinha e vir um motoqueiro do meu lado, né, e parar do meu lado, né, o meu coração vai disparar, eu vou ficar com medo de ser assaltada, dependendo da região que você mora, né? Então, quando a mente ela traz para você esse tipo de pensamentos, né, de que alguma coisa ruim possa acontecer com você e por isso é melhor você não ir, por isso é melhor você olhar, né, 2 vezes para a direita, para a esquerda antes de atravessar. Por isso que é melhor você não descer essa rua sozinha, por isso que é melhor você ter a companhia de alguém. Quando a mente está trazendo isso para você, ela está fazendo esse papel que é a proteção, que é garantir a sua sobrevivência.
Então, esses pensamentos que você tem, que muitas das vezes você fica assustado, né? Nossa, eu só penso negativo. Sim, a sua mente está trazendo para você isso para garantir a sua sobrevivência, porque essa é a função dela. A mente é como se ela fosse aquelas novelas mexicanas, sabe, que tem aquele roteiro de puro drama? Então, ela está criando aquilo o tempo todo para garantir a sua sobrevivência. Quando ela faz isso, o que é importante você entender agora? Que você não precisa acreditar na sua mente, entende? Qual é o principal ponto que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo? Que esses pensamentos que você tem não é a verdade. Esses pensamentos que a sua mente está trazendo para você, ela só está trazendo por conta que ela está cumprindo com o papel dela de garantir a sua sobrevivência. É a proteção. É só ela, no fundo, ela só quer te proteger. Só isso que ela quer, te proteger. Mas você não é obrigado, você não precisa acreditar nesse pensamento, porque você não é esse pensamento. E principalmente porque esse pensamento não é a verdade, esse pensamento não é seu. Você aprendeu a pensar assim, de acordo com a realidade que você viveu durante toda a sua vida. Aquilo que aconteceu com você na infância, né? As percepções que você teve na infância com relação aos adultos que cuidaram de você. Então, essas percepções que você aprendeu ao longo da sua vida, na verdade, foi por conta das percepções do cenário de vida que você tinha, dos adultos que estavam ali com você. De repente, a sua mãe era muito medrosa e ela passou esse medo para você, ou seu pai era muito medroso. O tempo todo as pessoas estavam te assustando, né? Colocando ali situações para você na qual você sentia medo. Então, esse é um ponto fundamental quando você entende, nossa, esse pensamento é só um pensamento, isso não é a verdade. Eu não preciso acreditar nesse pensamento. E a minha mente só está trazendo esses pensamentos agora porque ela tem essa função de me proteger, de garantir a minha sobrevivência. Então, quando você consegue separar isso, você, a verdadeira pessoa, essência, ser divino, ser humano que você é, dessa mente, desses pensamentos, quando você faz essa separação, você agora pode escolher acreditar ou rejeitar esse pensamento. Então, quando eu entendo que esses pensamentos, eles não são meus, esses pensamentos são por conta das percepções das pessoas que eu convivi, da realidade que eu vivi ali na minha infância, mas isso não é real, né? Isso é uma antecipação de algo que está lá no futuro. Quando eu entendo isso, eu ganho meu poder de escolher, aceitar ou rejeitar aquela sugestão que a mente está me dando naquele momento. E aqui o ponto principal, talvez isso tudo que eu já falei você já sabe, mas o ponto principal que eu quero deixar para vocês é o seguinte: você não precisa ficar brigando com a sua mente, você não precisa ficar ali, nossa, mas por que eu fico pensando isso? Nossa, minha mente só traz esse tipo de pensamento. Nossa, mas que droga, minha mente o tempo todo, por que eu sou assim? Né? Por que eu não consigo ser diferente? Você não precisa ficar brigando nem com você, nem com a sua mente por conta dos pensamentos que você está tendo. Aliás, quando vir agora, a partir de hoje, um pensamento negativo para você, eu quero que você olhe para esse pensamento e fale, ok, obrigado por compartilhar. Olha para esse pensamento e fala, ok, obrigado por compartilhar. Lembra, é só a sua mente tentando proteger você. É só a sua mente tentando garantir a sua sobrevivência. Então você não precisa brigar com ela, porque olha, lembra, ela é como a sua mãe, super protetora, ela só quer te proteger. Mas como você agora é um adulto, né? Você não é essa mente, você não é esse pensamento, você fala, ok, obrigado por compartilhar, mas eu escolho fazer diferente. E quando você faz isso, quando você parte para o enfrentamento, porque aí você vai enfrentar uma situação que para sua mente está correndo risco, isso é perigoso para você.
Quando você parte para esse enfrentamento, né, quando você vai ali e faz aquilo que a sua mente não queria que você fizesse, o que está acontecendo ali com você naquele, está dizendo para a sua mente naquele momento que você está seguro, está tudo bem, eu consigo lidar com isso. Tudo bem sentir medo, eu não preciso deixar o medo me paralisar. Apesar do medo que eu sinto, eu decido agir. Apesar do medo que eu estou sentindo agora, eu decido não me preocupar, não ter dúvida. Eu decido agir apesar do medo. Então, você não precisa deixar o medo paralisar você, e sim simplesmente agir apesar do medo. E quando você vai fazendo isso uma vez, duas vezes, três vezes, o que acontece com você? Você está ali treinando a sua mente, essa prática que você está fazendo, treinando a sua mente, né? Ela vai te levar a um hábito. E conforme você vai fazendo aquilo que é a primeira vez para você, por exemplo, isso é muito comum se você tem medo de falar em público, né? Quando você pensa numa palestra, numa apresentação na escola, na faculdade, numa reunião de trabalho, e só pensar em falar em público para você, né, é aquela sensação de pânico, a vontade de sair correndo, né, de fugir, de entrar debaixo da cadeira. Quando você, apesar do medo, decide, né, eu preciso agir, eu vou agir, quando você age, ainda que você fale 3 palavras, ainda que você fale uma frase, quando você faz isso, quando você enfrenta essa situação uma vez, duas vezes, 3 vezes, na primeira vez você quase morreu, aí você não morreu, né? A segunda vez, nossa, eu fiquei muito nervosa, mas foi mais fácil. Agora eu falei 2 frases. Na terceira vez, nossa, eu quase desmaiei ainda, mas eu consegui agora falar quase 5 minutos. Conforme você vai praticando isso, conforme isso vira um hábito para você, o que acontece? O medo vai desaparecendo, porque a sua mente agora, ela está entendendo que você está em segurança. Olha, ela estava acreditando, a sua mente, que se você falasse lá na frente de todo mundo, né, você ia ser ridicularizado, as pessoas iam rir de você, né, você não ia conseguir se expressar bem. E aí isso ia te fazer muito mal, você ia ficar muito triste. Para a mente é como se você tivesse literalmente lá na selva e de repente um leão apareceu na sua frente e aí ela vai disparar o seu sistema nervoso e você tem que lutar ou fugir. Ela quer que você foge daquela situação, né? Porque não tem como você enfrentar o leão, então foge. Para a mente é exatamente isso. Mas quando você vai enfrentando a situação, quando você vai se posicionando, quando você decide agir apesar do medo, né? A mente, ela começa a entender que, nossa, eu achei que era um leão, mas era só um gatinho. Até que esse gatinho é bonitinho. E conforme você vai fazendo isso várias vezes ao longo da sua vida, você vai praticando, você vai perdendo esse medo, aquela situação que para você antes você não conseguia nem se imaginar, né, falando em público, falando com as pessoas, ou de repente, né, você ali vive um amor platônico, você não consegue se declarar para aquela pessoa porque você tem tanto medo, né, dela falar não para você, né, ou de você não conseguir enfrentar aquela situação. Conforme você vai enfrentando essa situação, esse medo, ele vai desaparecendo. Então, o ponto aqui, né, o que é o principal que hoje eu quero deixar para vocês? Você decidir apesar do medo. É quando você escolhe, eu escolho agir apesar do medo, eu escolho agir apesar das minhas preocupações, apesar das minhas dúvidas, eu escolho agir. Eu não permito mais que o medo me paralise. Mas eu sei que eu vou sentir medo, porque o medo é uma emoção, não tem como você não sentir. Entende? Nós, seres humanos, sempre vamos sentir emoções. Você vai sentir raiva, medo, tristeza, não tem como não sentir. Então eu vou sentir sim medo, porque a minha mente, ela é super protetora, então ela tem que trazer esse cenário trágico para mim, para que eu me fique mais atenta, para que eu não atravesse a rua sem olhar, para que eu tome cuidado quando eu estiver andando à noite sozinha numa rua escura. Então a mente, ela vai trazer sim pensamentos trágicos para você, ela vai
por conta desses pensamentos, ela vai trazer uma emoção, só que quando ela trazer para você a partir de agora, você vai falar, ok, obrigado por compartilhar, mas eu escolho fazer diferente. Começa a praticar isso, começa a fazer isso nas pequenas coisas. Você não precisa de cara enfrentar o seu maior medo. Mas se você é uma pessoa que tem vários medos, começa a fazer isso nas pequenas coisinhas, na menorzinha coisa que você tem medo. Vai praticando isso. E aí, conforme você vai ganhando segurança, conforme você vai se sentindo mais seguro, você vai praticando para outras coisas. Para outras coisas. Se você tem medo, por exemplo, né, se você tem dificuldade em falar, né, gravar vídeos, né, e colocar ali no seu Reels, no seu Store, né, grava o vídeo, entende? Grava o seu vídeo e não publica, só gravei o vídeo. E aí um dia eu vou e publico e saio correndo, nem olho. Conforme você vai fazendo isso, conforme você vai praticando, se tornando um hábito para você, você vai perceber que esse medo vai diminuindo e você vai se sentindo mais confortável em fazer aquilo que para você antes era um terror, né? Era quase que impossível, eu não consigo. Então, conforme eu vou me colocando em situações, enfrentando o medo, né? Agindo apesar do medo, eu vou ali fazendo daquilo, da prática daquilo, o hábito daquilo, o medo vai perdendo força dentro de mim. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, então curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e muito obrigada por ter ficado até aqui.